Bom, então eu vou continuar aqui a aula agora especificamente. O tema que eu disse é que parece que ninguém se entende, o dilema do insolidarismo. Eu espero que no Hangout ele esteja funcionando, porque parece estar travando ali, tá estranho. Sei lá, enfim. Eu já tentei reiniciar e quando eu volto para a tela fica com problema. Mas enfim, estou gravando aqui, espero que as pessoas consigam acompanhar. Sempre dá algum erro, ou é a plataforma ou é no Hangout. Mas enfim, então a ideia na verdade é o seguinte, eu comecei a pensar nisso porque a sociedade brasileira tem um mal, isso é uma análise sociológica já muito antiga, de uma sociedade muito invertebrada, muito desorganizada, muito desarticulada, digamos assim. E o tema do insolidarismo é um tema muito frequente. Como é que a sociedade se mantém em pé, tamanha diferenciação, tamanha heterogeneia, né? E qualquer sociedade, qualquer grupo, para se manter, para sobreviver, ele conta com alianças, com elementos de confiabilidade, inclusive políticos que deem uma coesão a ela, né? A falta disso é algo muito dramático, é mortífero praticamente para uma sociedade política, né? Então você percebe isso mesmo em entes muito pequenos, como uma relação marido e mulher, como uma relação pai e filho, como uma relação de casa, de família, né? A quebra de noções de confiança, de amizade, de laços. Isso é terrível, na verdade. Isso quebra qualquer tipo de envolvimento, né? Então, na verdade, a ideia é que sociólogos sempre pensaram como é que isso explica muitos fenômenos da sociedade brasileira, né, como a própria violência ou a própria organização política. Eu tenho uma frase, um trecho, por exemplo, de um livro Capital, para entender as instituições políticas brasileiras, né, a evolução política brasileira, que é o Oliveira Viana, que é esse livro aqui, ó. O pessoal está vendo aqui, Oliveira Viana. São 2 tomos, né? Oliveira Viana é um dos maiores sociólogos brasileiros e nesse livro Instituições Políticas Brasileiras ele apresenta como é que se formaram as instituições políticas, as organizações e tal. E aí, deixa eu pegar a página que ele tem um trecho seminal que ele fala desse insolidarismo brasileiro, né? Eu tinha marcado ela aqui, mas... Bom, eu tenho anotado no computador. Que diz o seguinte: no Brasil, só um indivíduo vale. E o que é pior, vale sem precisar da sociedade, da comunidade. Estude-se a história de nossa formação social e econômica e ver-se-á como tudo concorre para dispersar o homem, isolar o homem, desenvolver no homem o indivíduo, o homem socializado, o homem solidarista. O homem dependente de grupo ou colaborando com o grupo não teve aqui no Brasil clima para surgir, nem temperatura para desenvolver-se. De onde nasce que nenhum homem nessa terra é repúblico, nem vela ou trata do bem público, senão cada um do bem particular. Já dizia há 300 anos o cronista Simão de Vasconcelos. Então ele diz o seguinte, nós temos uma marca a superar, que é a insolidariedade. Temos uma dificuldade de formar grupos que se alicercem, que criem redes de amizade. As nossas redes de contato e de contribuição mútua, elas às vezes mal superam os círculos de amizade e os círculos de amizade, os círculos de familiares, né? O próprio Oliveira Viana tinha uma frase que no Brasil a república são os amigos, tá? Enfim, então isso gera uma série gerou uma série de problemas críticos à sociedade brasileira. Bom, espero que todo mundo esteja ainda aí no ar ouvindo, tá tudo certo? Deu uma travada, peraí. Vamos ver.
Conectando, tá voltando. Acho que voltou agora, vamos ver. Travou, mas eu já tô voltando aqui. Travou e voltou. Olá. Travou, mas voltou agora já, né? Eu vi que deu uma travada. Mas tá voltando já, não voltou? Ok. Então tá. Bom, então esse é um problema crítico que a gente percebe até hoje. E mesmo quando nós somos levados a um pensamento, por exemplo, liberal, se esquece que, na verdade, mesmo em países liberais, você teve esse fenômeno você tem um fenômeno de alta confiança entre os grupos, entre as instituições, tá? Eu vou falar um pouco depois dessa questão do liberal, né? Mas se a gente pensar, por exemplo, a sociedade americana, a formação da democracia na América, ela é altamente identificada com a relação dos grupos, igrejas, associações, clubes. Isso fortalece, o indivíduo não fica sozinho. E são sociedades altamente individuais. Mas essa nossa noção de que você faz tudo sozinho e que você pode ser desapegado a qualquer grupo é uma coisa meio suicida, no fundo. Tá? Até porque nós temos uma sociedade muito difícil de organizar. Isso já é analisado na toda a sociologia brasileira. Mas assim, para nós o que interessa é perceber o seguinte: como é que essa falta de solidariedade, essa falta de alicerce de grupos, que os grupos no Brasil são fracos, tá? São muito débeis, como a gente relaciona isso ao fenômeno da insegurança, né? Como é que a gente relaciona esse elemento da falta de solidariedade à insegurança? Então, uma das respostas que eu tentei encontrar, que eu acabei descobrindo, é a partir desse livro aqui, tá? Da Maria Silva de Carvalho Franco, tá? Que se chama Homens Livres na Ordem Escravocrata. É uma obra muito importante da sociologia brasileira. E aqui a Maria Silvia, ela fala, é um livro já dos anos 70, final dos anos 70, segunda metade, mas ela descreve como é que era a vida brasileira fora do âmbito da Casa Grande de Senzala no século XIX. Porque havia um mundo ali, na verdade, de brancos pobres, mas até às vezes de pardos e negros livres. E ela conta, na verdade, através de muitos, não só relatos, mas documentos e uma pesquisa assim de fundo, como se tratava de uma sociedade altamente violenta. E era uma sociedade muito atomizada no sentido de os grupos eram muito fracos. A igreja não tinha, a igreja que era a grande instituição na época, não tinha a penetração suficiente nesses meios. Tá? Ela era fraca, assim, no sentido de não tinha capacidade de permear todos os meios. Né? Por incrível que pareça, a instituição da Casa Grande de Senzala, da relação senhor-escravo, ela acabava às vezes gerando até menos, isso é muito impressionante, o modo como a gente compreende aqui, até menos violência, ou violência injustificada nessas relações do que dentro das relações supostamente livres, né? Livres aqui da sociedade de homens livres na ordem escravocrata. Porque, assim, na ordem escravocrata, no limite, se um senhor abusasse muito de um escravo, um outro senhor podia ver aquilo e legalmente ele podia tomar para si os escravos e, olha, você não trata direito esse escravo. Então havia uma noção de cuidado, né, com o escravo. Isso até constitucionalmente, isso estava na própria Constituição, né, essa prerrogativa. Eu não estou querendo diminuir nada de abusos ou absurdos, né, daquilo. Mas o fato é que, pela descrição, é o seguinte: esse ambiente livre aí, quase que anárquico, era altamente violento. Então, quando a gente for olhar assim, a compreensão da violência no Brasil, a gente tem que olhar o seguinte: menos para essas relações senhor-escravo, me parece muito mais para essas relações da sociedade livre,
e desarticulada, desorganizada, porque o Estado não entrava direito ali, nessas relações de pequenos fazendeiros com capatazes e homens livres, pobres. Então muita briga de família, briga de vizinho, dentro de pessoas livres, tá? É claro, muito pobres, mas livres. E é uma marca que a gente parece quase que percebe como permanente na vida brasileira, quando a gente percebe o alto índice, por exemplo, de crimes de faca, de brigas em periferias brasileiras, tá? No norte, nordeste, mesmo nas periferias de cidades como Rio e São Paulo. Então aí está uma chave muito importante para entender talvez a história da violência no Brasil. E ela tem muito a ver com esse caráter desarticulado, desestruturado, insolidário. Porque, de fato, essas instituições, esses homens livres na sociedade escravocrata, e mesmo depois os escravos que entraram nesse mundo, os ex-escravos que entraram nesse mundo de homens livres, eles se depararam com uma sociedade com poucas organizações de agregação, de reunião, tá? Por exemplo, o fenômeno das irmandades, que funcionavam muito bem, que eram grupos católicos que às vezes promoviam festas, igrejas, enfim, que funcionavam de modo quase que paralelo às igrejas, à oficialidade católica, tá? E eram como se os clubes, na verdade. Que o centro era a religiosidade, mas as pessoas faziam de tudo ali, né? E servia quase como uma maçonaria branca, ajuda mútua e tal. E a própria maçonaria, né? Um caso interessante de solidariedade entre elites. Mas nesse mundo aí de pessoas livres, isso não existia. A falta disso, a falta do entrelaçamento com igrejas, etc., claro que vai gerar um efeito, e aqui demonstrado, né, numa banalização da violência, como ocorria no Brasil, e praticamente a gente pode ver que isso, em alguma medida, até ocorre. Eu creio que isso me parece um grande efeito claro de como a insolidariedade gera insegurança, porque é o sujeito atomizado, se brutaliza, ele está sempre com um sentimento de medo e sozinho, tá? E isso é uma coisa terrível dentro da vida social brasileira, tá? E aí a gente poderia entrar, por exemplo, nessas discussões que se entra em políticas públicas sobre como é que se resolve o problema da violência criminal nas favelas, etc. Isso tudo envolve sempre temas como o Estado tem que estar presente, as organizações, ONGs, tudo isso para fazer com que a sociedade se congregue, né? Se ajude mutuamente. E num ambiente cidade, né, morro asfalto, como no Rio de Janeiro, você teria que fazer mais do que isso, você teria que congregar algo que supere uma micro-relação ali, como se o mundo de uma comunidade fosse um mundo totalmente apartado dos outros bairros, né? Os projetos, por exemplo, que foram positivos de alguma maneira, Favela Bairro, por exemplo, preconizavam esse ideal. Isso já surge já de críticas sociológicos dos anos 60, dizendo o seguinte: olha, você tem que tratar uma favela como se fosse qualquer bairro, a não ser que você consiga eliminá-la no sentido de dar uma moradia decente em outras regiões e proteger aquele cerco ali florestal, etc. Como podia ter sido feito até os anos 60, isso era possível. Aí perdeu-se a mão, o Rio de Janeiro entrou em crise dos anos 60 para cá, dos anos 70 sobretudo. Foi uma catástrofe. Aí você olha aí, sobrevoando o Rio de Janeiro, você vê que aquilo ali acabou, não é mais possível. Acabou, a única situação é urbanizar esses lugares, abrir vielas, abrir ruas, esgoto, dar dignidade e tratar isso como qualquer bairro. E isso tem que ter um sentimento de pertencimento mútuo, né? E, mais uma vez, demarca a noção de essa questão da insolidariedade. Bom, esse é um dos capítulos, então, importantes desse assunto, né? Dessa insolidariedade que gera insegurança. E uma outra parte dela é como há um aspecto da ideia de solidariedade sobre o pressuposto da segurança social, né? Que é um tema muito forte dos anos 60 e 70. Você precisava formar
instituições, políticas de governo, organizações que gerassem uma segurança social e coletiva. Isso está no bojo dos programas de redistribuição de renda, tá? Programas previdenciários, pensões e etc. Por exemplo, nesse livro aqui desse autor, né, Um Mundo em Busca de Segurança, do João Camilo de Oliveira Torres, que é um autor dos anos... morreu nos anos 70, mas é muito interessante. Ele toca nesse problema da insolidariedade, que era um problema global, na verdade. O que significa isso? A sociedade urbanizada, industrial, ela fundou um homem muito atomizado. Se tirou as pessoas do campo, na verdade. E ele percebia isso se avantajando no Brasil. Olha, o Brasil até os anos 80 era um país mais rural do que urbano. Tá? Hoje a taxa brasileira é de 14% das pessoas vivem no campo. Tá? Um país desse tamanho é um país totalmente urbano, uma coisa meio esquisita, mas é assim, e pior do que um país urbano. Né? É um país com uma concentração muito grande no meio urbano, com megalópolis. Você não tem uma situação de equilíbrio, como você encontra um desenho mais ou menos, um desenho europeu, por exemplo. Tá? O nosso desenho é muito latino-asiático, né, de hipermetrópolis, em que você não equilibra as cidades. Aquela questão da greve dos caminhoneiros, a gente percebeu isso, né, da paralisação dos caminhoneiros, que as cidades iam morrer ali, não tinham subsistência. Né? Você não tem uma relação mais equilibrada de campo-cidade. Né? Mesmo, por exemplo, cidades médias que você tem um terreninho lá para plantar uma cenoura, um tomate e tal. Uma cidade como o Rio de Janeiro é um privilégio quem tem isso. Né? Quase ninguém consegue ter isso, ainda mais uma vida de apartamento. Né? Enfim, então você percebe a maluquice às vezes da sociedade industrial, urbana, você vive em caixotes, etc., enclausurado. E ele percebia isso, que olha, esse rumo aí é muito complicado, né? Então, como essa industrialização ela destruiu laços da sociedade doméstica, da sociedade aldeã, era preciso dar um outro formato, outros elementos que criassem uma conformação social, recriar essa solidariedade nesse novo meio que as pessoas estavam vivendo. Então uma das propostas desse autor, no caso, era investir na ideia de programas sociais, né? No caso, até universais e, sobretudo, em torno da Previdência. Tá? Até porque também percebia-se outra coisa, que está dentro da literatura em geral, tá? Que também é uma literatura internacional em que esse autor aqui que eu mencionei, o João Camilo de Oliveira Torres, ele percebe que é um tema sociológico riquíssimo da chamada sociedade de risco, que tem a ver com esse homem atomizado vivendo na cidade, que é a ideia da sensação de segurança que se encontra, por exemplo, nas cidades europeias, que é um negócio esquisito. Ou, às vezes, ambientes altamente tranquilos, você tem uma sensação de insegurança muito grande. Então, você tem que se matizar a noção da criminalidade real com a hiperbolização da sensação da insegurança. No Rio de Janeiro isso acontece também em alguma medida. Tá? Bairros de áreas nobres não tem mancha criminal tão patente, mas a sensação de insegurança ela permanece porque as pessoas ficam vendo TV, Rede Globo, e isso vai hiperbolizando essa sensação. Né? Então, essa noção de sociedade de risco mexe muito com a noção do medo, né? As pessoas com medo, uma era de aceleração do tempo, tudo é muito novo, então você tem uma série de noções de insegurança. E muitos apostaram, na verdade, muitos estados apostaram em políticas de bem-estar social, né? Em políticas de igualitaristas e tal, que foi a tônica do pós-guerra até os anos 70, 80 quase. E se apostou muito nisso, né? Então, quase que para superar imprevistos. Tá?
ou para ter uma certa previsibilidade. A noção da previdência social é você ter uma certa previsibilidade. A noção de uma polícia é você ter uma certa previsibilidade. Tudo isso, né? Se nós estamos num mundo atomizado de indivíduos, criamos alguma coisa e que pode ser muito insolidário, criamos elementos para recriar a nossa solidariedade, que nós perdemos já que nós saímos do campo. O fundamento do argumento é esse, tá? Então, por exemplo, tem uma série de literaturas que surgem que dão conta desse mundo imprevisível da virada já do século XX para o XXI, né? Por exemplo, eu cito esse aqui, ó, é um livro muito interessante, do Sérgio Abranches, A Era do Imprevisto, a Grande Transição do Século XXI, em que ele fala exatamente disso que eu estava falando, né? Essa coisa assim do medo, de futuros distópicos. Vocês veem, assim, quem já viu no Netflix, por exemplo, o Black Mirror. É tudo aquilo ali, futuro distópico. É coisa assim que você fica, caramba, pode acontecer. E se acontecer, que merda. Desculpa o termo. Mas é um troço catastrófico, tá? E que coloca o sujeito numa situação de insegurança. Não é mais a segurança das propostas, das promessas de futuro que se tinha no século XIX. Se tinha certas mantras assim, de futuros, promessas, em que aquilo ali dava um conforto ideológico para a pessoa. Olha, o socialismo vai vir, o comunismo chegará, né? O cientificismo, a ciência vai dominar tudo, a religião vai acabar. Então você pode acreditar piamente na ciência. A ciência vai dar jeito de tudo. Aí tinha os positivistas, os cientificistas, os crentes numa medicinização completa da sociedade. Claro que em alguma medida isso existe hoje. Isso se compreende, isso se completou. Mas ele não se totalizou, na verdade, nas perspectivas, nas crenças e na própria realidade, tá? Há uma coisa meio goela abaixo aí de uma vida em torno de Drauzio Varela, por exemplo. Tudo é medicina, né? Você tem que acreditar aquilo ali como se fosse um padre, na verdade. Quando, na verdade, se encontra ainda uma porção de gente aos domingos indo à missa, indo ao culto, etc. Então, dentro de uma perspectiva do século XIX, a segurança ela ia se dar pelas promessas que estavam sendo colocadas naquele mundo. Isso ali desandou. Aí depois, no pós-guerra, se cria uma outra proposta para a sociedade transitar entre si, que são essas propostas universalistas, essas propostas quase que igualitárias, desde um socialismo soviético que espraiou por metade do mundo, chinês, cubano, até também uma forma dos países sociais-democratas, né, escandinavos. Isso tudo assim gerou uma série de reflexões para o mundo, né? Isso meio que constrangeu muito a tônica liberal, porque ela tinha um problema de, e aí, você vai atomizar todo mundo? As pessoas já estão se sentindo sozinhas, né? Mas o fato é que nenhuma dessas propostas se completou completamente, né? Se deu, assim, arrasou uma ou outra. Elas convivem ainda hoje. Se você vê assim nos debates políticos, aí isso está convivendo, né? O fundamental que a gente aprende é o seguinte: nenhum vai fazer o paraíso na Terra, né? Isso é o fundamental. Mas, de todo modo, também algo elementar que a gente aprende é que nenhuma sociedade se sustenta sem solidariedade. E aí, como é que você cria isso? Como é que você fundamenta isso? Tá? Dentro, por exemplo, desse mundo que o Sérgio Abrantes, né, descreveu de uma era do imprevisto. Tá? Você não consegue criar mais elementos que criem essa conexão, porque você tem muita narrativa, muita noção de um futuro distópico, de um futuro tipo Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, né? Tipo 1984, um mundo assim, tipo Blade Runner, que é um negócio meio desértico, você não pode confiar, o futuro é um negócio meio tenebroso, tá? Então uma dificuldade da sociedade se recriar e se reorganizar, né? Isso é algo muito dramático, que envolve esse tema da solidariedade. E é curioso até, e mais uma vez eu cito, mesmo num panorama liberal mesmo, assim, de liberdade do indivíduo,
não existe formação, até formação de negócios sem confiança. Tá? E aqui também tem uma literatura muito importante nesse sentido, que é desse livro aqui, ó, A Sociedade da Confiança, tá? Que é o Alain Perrefit, que ele descreve exatamente isso. Como você não tem, desde negócios até relações individuais, privadas, sem confiança. É um negócio elementar, porque isso é importante aí no Brasil. Quando você olha, por exemplo, a vida americana, a vida alemã, japonesa e tal, em que políticas liberais funcionam, você fica assim, mas é porque todo mundo é sozinho, é individual, é atômico. Que nada. É fundamental os grupos. Eu morei um tempo na Alemanha, o alemão adora o Verein. Verein é grupo. Tudo é Verein. Isso, assim, fundamenta que o sujeito não fica sozinho. Qualquer um precisa disso. Então é um erro, assim, pensar que mesmo na sociedade liberal você tem uma atomização. Ao contrário. Você tem, na verdade, uma segurança do indivíduo para que ele possa se estabelecer, inclusive, em vários grupos. Tá? Até porque, quando você percebe assim, isso é um negócio que até o Durkheim descreve bem, quanto mais grupos você faz parte, e de forma assim, densa, sei lá, o cara faz parte do grupo da família, da academia, e se envolve no bairro, e nisso, aquilo, ele acaba, por natureza, se fortalecendo enquanto indivíduo, porque ele é obrigado a se diferenciar em cada uma dessas instituições. Obviamente, se você pegar alguém que é apenas envolvido em um grupo densamente, ele tem uma capacidade menor de diferenciação de um lugar ao outro. Tá? Então essa é para apresentar assim, mais ou menos essa ideia, né? De como mesmo do pensamento liberal, ao contrário do que possa se pensar, tá? Você não aposta na ideia de atomização, embora, claro, que foi a tônica ideológica liberal que gerou esse mundo urbano, supostamente civilizado, né, das cidades. Então o desafio, na verdade, que se vê, que os cientistas políticos, os sociólogos observam, é como, diante de uma sociedade em que caiu por terra as promessas do século XIX, de secularização, laicização, medicinização, cientificação, de um comunismo perfeito na terra, de um socialismo, e mesmo de liberalismos perfeitos, e também depois, sobretudo num pós-guerra, em que a sociedade ia se abraçar em torno de políticas sociais democráticas perfeitas, como é que você cria novos motivos para que a sociedade transite entre si, tá? de forma reconfortante, solidária, amigável, e tudo isso, né? Mais uma vez eu cito, por exemplo, tem essa revista aqui da Insight Inteligência, vocês encontram até na internet, tem para baixar, tá? Dos 20 anos, ela saiu em janeiro. Mas qualquer coisa depois eu mando os trechos que são importantes. Mas o fato é que tem um artigo aqui no início do Vanderlei Guilherme dos Santos, cientista político, em que ele fala exatamente dessa, que ele chama de sociedade intransitiva, tá? Que esse projeto de unidade que se estabeleceu, né, nas últimas décadas do século passado, do século XX, sobretudo depois da queda do Muro de Berlim, ele fica muito cambaleado, tá? E ele cria, na verdade, há um drama aí nessa sociedade, na recriação de uma solidariedade completa, né? E, em resumo, significa o seguinte: o desconforto das pessoas é tão grande que você tem uma dificuldade muito grande de criar uma coesão completa para, sei lá, um novo panorama constitucional, tá? Porque impera uma incompreensão, uma relação amigo-inimigo perante quase todo mundo. Então,
grupos até então, né, uma nação, por exemplo, até então, você poderia pensar num liame dentro do Brasil, em alguns elementos, criar-se um liame, eles estão muito mais fragmentados, esse é o argumento. Né? E que, por exemplo, sobretudo, com a crise da sociedade industrial, se quebrou também com um dos patamares de relacionamento das pessoas, que era o mundo do trabalho. Tá? O que faz sentido? Até isso, de alguma maneira, existe no Brasil. Você pensar assim, o que faz sentido na vida? Para se dar o pontapé de início do sentido da vida de alguém dentro da sociedade urbana, industrial, capitalista e tal. O mundo do trabalho. Quando você tem dinheiro, você pode casar, você pode se relacionar, você pode fazer o que quer, você pode sair da casa dos pais, você pode fazer isso e aquilo. É isso que as pessoas, em geral, se envolvem, né? E não à toa, em eleições, mais uma vez, o tema do emprego. Entendeu? Sem emprego, sem dinheiro rolando, você não consegue fazer as coisas, você não consegue se individualizar dentro dessa medida. Mas mesmo essa total confiança numa sociedade do trabalho, embora no Brasil a gente tenha ainda esse elemento não totalmente sepultado, tá? Que também senão a situação ia ser muito pior, não há mais aquela segurança assim, que isso, eu vou ficar aqui fora, por exemplo, num ambiente de servidor público, e mesmo assim, policial, a chance de ser morto no Rio de Janeiro é muito grande, infelizmente, mas assim, a noção de uma segurança completa naquilo ali, você não tem mais, como você tinha em outras décadas. Você vê assim, talvez avós e pais de vocês, pessoas que às vezes trabalharam 10, 20, 30 anos dentro de uma empresa, entendeu? Isso acabou. Então você tem uma situação de fluidez tão grande, e isso mais uma vez volta no tema. Como é que a gente cria elementos que colem todo mundo, né? Já numa sociedade, como eu disse no início, propriamente insolidária. Né? Esse é o desafio, tá? De a gente fazer isso. E pensando politicamente, o grande elemento disso, dessa descolagem entre solidariedade, que gera um descolamento com a noção de confiança, porque se eu não sou solidário a alguém, eu também eu não confio, na verdade. É a noção de democracia. Tá? Se democracia é uma proposta em que todos têm um elemento de ação sobre o poder, pelo menos um voto, um plebiscito, alguma expressão de poder, é porque você confia naquele sistema. Então, é muito fácil dizer o seguinte: se não há uma relação entre solidariedade e democracia, é uma democracia inócua, entendeu? É uma relação inócua, uma relação quase que inexistente. Tá? Uma não é possível sem a outra. Se não há uma relação de solidariedade, de confiança, de acordo, é muito complicado estabelecer uma noção democrática. Né? Enfim, então, o que o Vanderlei Guilherme descreve ali é esse colapso, né? É muito parecido com isso que eu estava falando lá do Sérgio Abranches, com esse colapso desses mecanismos de transitividade em que, por exemplo, o mundo do trabalho, o mundo do bem-estar social gerava uma expectativa mais segura, né, sobre as pessoas. E quando a gente observa, já voltando até no livro que eu falei no início, né, da Maria Silva de Carvalho Franco, sobre os homens livres na ordem escravocrata, como essa desarticulação, essa falta de articulação das pessoas com algum grupo gera efeitos perversos em torno de o que significa brutalização, aquilo que significa relações de violência, falta assim, de constrangimento social, porque olha só, por todos os problemas que possam existir, quando você tinha a figura, por exemplo, de um padre como um constrangedor à violência, que tinha uma questão de pecado também, é claro que você matizava certos problemas de relações, né? Isso fica muito claro, por exemplo, quem assistiu aquele filme 12 anos de escravidão, a diferença quando você pega a escravidão no caso do Sul
americano, em que era muito mais comum o próprio senhor fazer, como era protestante, fazer interpretação. Ele não chamava às vezes um pastor para proferir, para constrangê-lo. Ele mesmo fazia a interpretação bíblica, ele justificava às vezes a própria violência, né? Numa situação que você tem um elemento intermediário, um terceiro, por mais que ele fosse até mantido por um senhor, mas ele tinha um constrangimento institucional, teológico ali, bíblico, enfim, religioso, em que podia dizer, olha, meu amigo, você está aqui fazendo algo contra Deus, entendeu? Pelo menos dói na consciência do sujeito. Então existia, de fato, esses constrangimentos. Como existe qualquer constrangimento quando você tem proteções de grupos, tá? No meio de sujeitos que podem se considerar isolados, né? Eu falo muito da igreja porque era uma grande instituição do século XIX, né? Depois o desenvolvimento vai surgindo outras, sindicatos, outras, né, igrejas, clubes, etc., ONGs e etc. Mas ainda assim você percebe uma atomização muito grande, no caso brasileiro. E uma coisa que eu gostaria de fazer para fechar, então assim, o objetivo foi dessa aula, né, só para fechar, foi estabelecer essa relação entre solidariedade e o fenômeno da violência no Brasil, a questão política, democrática, como nós vivemos dentro de um mundo imprevisível, tá? A gente falou um pouco da literatura, digo, da literatura televisionada, né, no sentido de Black Mirror, falei disso que nós convivemos hoje, assim, de futuros distópicos, né, dessa noção de insegurança do homem. E como no Brasil nós enfrentamos esse dilema da insolidariedade, porque uma relação de desconfiança mútua, desconfiança dos indivíduos é porrada, na verdade. Você não confia que o outro vai baixar a arma, que o outro vai tirar a faca, que o outro não está armado, que o outro... Então, assim, é porrada. Porrada de um lado e porrada do outro. E quando a gente vê num cenário, por exemplo... E aí, olha o fato paradoxo. Porque a cidade, ela foi fundada para ser o lugar em que você tivesse uma conformação de segurança entre as pessoas. E que ali se gerasse um bem-estar comum e uma proposta de proteção, tá? E a coisa mais paradoxal que nós temos no Rio de Janeiro é essa situação fratricida, tá? E de guerras entre facções, grupos, né, de facções, polícia, etc., que isso gera um caldo totalmente perverso. Embora você tenha, né, isso represente também a dificuldade, a falta de coesão entre esse mundo de favelas, de comunidades, e o mundo que vai além dele, tá? Que compreenda uma cidade. Ou seja, eu quero dizer o seguinte: essa nossa ideia, esse nosso mal do insolidarismo, ele pode ser muito bem percebido no Rio de Janeiro, que nós não temos uma noção de solidariedade completa, por exemplo, sobre a cidade do Rio de Janeiro. E em várias situações sobre uma cidade, mesmo cidades menores, sei lá, São Gonçalo, Niterói, cidades da Baixada. Há praticamente micromundos ali que convivem sem se integrar. Claro que isso é um mal da estrutura política, tá? No caso do Rio de Janeiro, eu já comentei várias vezes a questão também dos vídeos que já soltei, dos artigos, em relação ao problema da saída da capital, da fusão dos estados, que é uma coisa absurda, que nunca fez um estudo técnico, tá tudo errado isso aí. E uma coisa assim, o funcionamento estrutural político no Rio de Janeiro, ele é muito estranho, tá? Porque a cidade do Rio de Janeiro é sui generis, e ela mereceria um tratamento diferente por parte dentro da conformação federativa, né? Mas então essa compreensão que a gente trouxe aqui da noção do insolidarismo, ela ajuda a entender como não há uma coesão completa, tá? Há um insolidarismo entre grupos, e o que existe muitas vezes, como você não consegue transitar entre organismos diferentes, grupos diferentes, você se vê sempre dependente de uma tutela ou outra.
E é isso que acontece, por exemplo, nas periferias, né? A ultratutelagem das pessoas com relação ao tráfico, à milícia, as situações de constrangimento, as situações de aceitação daquele absurdo, em alguma parte, porque não tem escapatória, entendeu? E, enfim, uma situação totalmente dramática, né? Eu vou deixar em aberto aqui na questão de mais uns minutos, para quem teve alguma dúvida. Isso está sendo gravado, né? E aí depois vocês podem recorrer, pode ter ficado alguma coisa confusa, mas a ideia foi lançar algumas hipóteses aqui sobre a questão da violência no Brasil, isso que eu falei do livro da Maria Silvia de Carvalho Franco, sobre isso que eu falei agora no final, né? Sobre como uma cidade ela não se integra, e aí a gente pode voltar ao elemento de uma sociedade invertebrada, insolidária. E o desafio que eu ia fazer agora no final, vou até tentar colocar ali sobre a forma de uma pergunta, é o seguinte, que é algo que eu devo escrever logo, um artigo pequeno, sobre o seguinte: se em alguma medida vocês acham que a intervenção federal ela pode acabar gerando um constrangimento, ela pode quebrar com o circuito de controle político dessas localidades tuteladas no Rio de Janeiro, em que, como a cidade, a metrópole, ela não é integrada, tá? Mesmo dentro das cidades, mesmo de um bairro para o outro, você vê bairros nobres com favelas, e Zona Norte com Zona Sul, essa fragmentação tão grande. E em cada lugar você tem, como um lugar assim, acéfalo em termos de poder público, cada lugar tem um dono, né? Cada lugar tem um traficante, um miliciano que domina, e ali tem uma relação, por exemplo, muito forte com o líder de bairro, com associação de moradores, assim como também a corrupção nas polícias, em que um batalhão tem dono, uma delegacia tem dono. Então, a questão é, se em outros momentos políticos, eleitorais, uma Secretaria de Estado de Segurança Pública conseguia gerar um momento restrito de tranquilidade política, de previsibilidade nas localidades, olha, não vai ter confronto aqui, vai segurar ali, vai bater lá e tal, até porque para política você precisa de alguma previsibilidade, e essas eleições estão mostrando o seguinte: ninguém sabe como é que vai dar as coisas, quem é que vai ganhar, Lula vai ser solto, o PT Lula vai transferir os votos do Haddad, o Bolsonaro vai ganhar, a Marina vai subir, o Alckmin vai subir com o dinheiro todo, etc. Ninguém sabe direito, tá? Responder, dar uma cartada certa sobre o que vai acontecer. E isso repercute nas questões miúdas também. E no Rio de Janeiro há um fator muito sui generis da força dos cabos eleitorais, dos brokers, dos intermediários que atuam coligados com crime, seja tráfico ou milícia. E como, na verdade, você não tem o controle das operações, sobretudo as operações de confronto nessas comunidades, sob o mando político, embora a intervenção tenha sido chamada politicamente, querendo ou não, quem está gestionando, né, gerenciando, embora não consiga ter o controle total da coisa, porque teria que ter assim, igual um povo com várias mãos, é no topo um gabinete de intervenção que é formado por generais das Forças Armadas. Eu não acho que, por exemplo, eles vão estar a fim de ficar beijando a mão do MDB e ser capachos do Pezão, não tem nada a ver, né? Ou mesmo do Temer, tá? Então eles podem ter uma certa independência. Será que isso significa uma provocação? Será que isso pode provocar, isso pode criar instabilidade nas articulações políticas pequenas desses intermediários? Porque vai criar uma situação de insegurança. Amanhã pode ter uma operação no Morro X, no Morro Y, em que há um acordo
entre o chefe local e um deputado X ou Y. E que essa imprevisibilidade, olha, mas não era para ter segurança que eu prometi aos moradores que ia ter, não ia ter tiro aqui, ia ficar o domínio da milícia, o domínio do tráfico, e não ia ter tiro, e os policiais subiram, entendeu? Não é mais como outra hora, ligava lá pra turma que dominava o estado e a quadrilha, e um ou outro mandava tudo ficar em paz, momentaneamente. Com a intervenção, não sei. A questão é, será que a gente pode prever ou já está analisando isso, uma imprevisibilidade para o crime também? Tá? Enfim, não sei se ficou claro. Se vocês quiserem comentar, lançar alguma dúvida aqui, falar também se não entenderam, enfim. Pode ficar à vontade. Vamos aguardar por isso. A ideia é isso. Vou deixar agora para vocês comentarem, perguntarem, e aí eu... Aí eu encerro depois. Só vou encerrar a gravação aqui e aí continuar só aqui na plataforma por mais uns minutos. Então agradeço aqui.